Programa é justamente a estruturação de um sistema de gestão de riscos de desmatamento. Isso significa incluir todas as operações que oferecem esse tipo de risco, ou seja, no mínimo todas as operações que estão sujeitas a licenciamento ambiental. Essas operações, as operações de crédito com esses setores, deverão passar pela fase de identificação dos riscos socioambientais, né? Dos riscos socioambientais ligados ao desmatamento. Ou seja, deverão ser consultadas uma série de bases de dados, sobretudo elaboradas e disponibilizadas por órgãos oficiais, órgãos públicos, sejam eles do Poder Executivo, sejam do Ministério Público ou do Poder Judiciário, e outras bases de dados públicas relevantes, elaboradas por instituições do terceiro setor, por universidades, bases de dados que normalmente estão disponíveis online e que trazem informações valiosas para a identificação dos riscos de desmatamento. A etapa seguinte, como já dito, é a fase de avaliação dessas informações, avaliação dos riscos de desmatamento, o que fazer com esses dados todos que foram levantados. Então, nós vamos também tratar disso, né? A fase seguinte, que se sucede à avaliação, é a fase de mitigação dos riscos de desmatamento. Que medidas podem ser adotadas para reduzir esses riscos e, em seguida, vem a fase de classificação dos riscos de desmatamento. De acordo com as informações fornecidas na fase de identificação, é possível identificar temas espinhosos que precisam ser acompanhados com alguma regularidade. Então, de acordo com o nível de risco de desmatamento, vai se definir, inclusive, a periodicidade de monitoramento desses riscos. Como eu já falei de classificação, é importante notar que a classificação tem várias utilidades, né? Uma delas é definir a periodicidade do monitoramento, mas ela também pode ser muito útil para definir o grau de profundidade da própria identificação do risco de desmatamento. Quando a gente está falando de uma commodity de alto risco, num bioma de alto risco, por exemplo, soja no Cerrado ou pecuária na Amazônia, a profundidade da avaliação, da identificação e da avaliação dos riscos de desmatamento automaticamente tem que ser maior. Então, já existe necessidade ou utilidade em se fazer uma classificação preliminar do risco de desmatamento antes mesmo de começar a levantar dados sobre os riscos de desmatamento relacionados a um determinado empreendimento, seja ele do agronegócio, da mineração ou um projeto de infraestrutura. Obtida essa classificação preliminar, aí sim se passa ao levantamento de dados propriamente dito, a fase de identificação dos riscos, que vai abranger duas frentes. A primeira é a verificação de compliance, a verificação do cumprimento da legislação pertinente, né? No caso, o Código Florestal, basicamente, né? A legislação que envolve aí a preservação de florestas ao longo do território brasileiro e a ausência de prática de infrações relacionadas a essa legislação. E a segunda frente é a frente do desempenho socioambiental especificamente relacionado ao desmatamento. De que maneira esse empreendimento ou esse projeto está sendo mais ou menos eficiente em relação ao risco de desmatamento para além do cumprimento legal. O exemplo clássico é o monitoramento da cadeia de fornecedores. Nenhuma empresa que opere no setor de agronegócio, em regra, é obrigada a monitorar a sua cadeia de fornecedores. As empresas que operam na cadeia da soja ou da pecuária bovina não são obrigadas legalmente a monitorar a sua cadeia de fornecedores. Entretanto, o mercado financeiro, os clientes dessas empresas, sobretudo
na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, eles querem saber se essas empresas estão monitorando os riscos de desmatamento na sua cadeia de fornecedores. Os investidores institucionais que detêm títulos mobiliários dessas empresas, sejam eles títulos de dívida ou ações, eles querem saber como essas empresas estão monitorando riscos de desmatamento na sua cadeia. Por isso, é preciso olhar para essas duas frentes, a verificação do cumprimento da legislação e a verificação do quanto essas empresas estão sendo proativas e eficientes na gestão dos seus riscos de desmatamento. Quando formos falar de mitigação, que eu já mencionei, que são técnicas, estratégias para redução de risco de desmatamento, nós vamos falar basicamente de 3 ferramentas. Uma tem custo zero e já serve para alertar bastante o tomador de crédito em relação à importância que a instituição financeira dá ao cumprimento da legislação relativa aos riscos de desmatamento, podemos chamar assim. Legislação ambiental em geral, mas no nosso tema aqui especificamente a legislação que preserva as nossas florestas, né? Então é possível redigir, a instituição financeira pode redigir cláusulas como modelo, como exemplos, para inserir nos contratos de crédito relacionados a setores que têm alto risco de desmatamento e automaticamente esses tomadores de crédito já vão ficar alertas sobre a necessidade de cumprimento da legislação, a necessidade de informar a instituição financeira de qualquer episódio relacionado a esse tema e assim por diante. Voltaremos a falar disso. Outra ferramenta essencial é o engajamento com o tomador de crédito. A instituição financeira, ao gerenciar seus riscos de desmatamento, ela não quer perder clientes, ela quer fazer com que esses clientes melhorem a sua performance socioambiental. Então, ela vai ser proativa e mostrar para esse cliente que a gestão do risco de desmatamento também é bom para o negócio dele. Então, nós vamos falar mais sobre as diversas oportunidades de negócio, inclusive, trazidas pelo engajamento com os clientes, que, ao mesmo tempo, melhoram a performance financeira do cliente e reduzem o risco para a instituição financeira que está concedendo crédito para esse empresário, para esse produtor rural. E a terceira ferramenta que não poderia faltar é a possibilidade de exigir do cliente, de negociar com esse cliente a celebração, a elaboração de um plano de ação, com previsão de ações e prazos específicos para corrigir qualquer problema, seja ele relacionado ao cumprimento da legislação ou ao desempenho socioambiental que se espera desse cliente em relação aos riscos de desmatamento. Visto isso, é possível também tratar da classificação, como vimos, dos riscos de desmatamento em relação ao cliente propriamente dito ou a uma transação financeira específica, uma operação de crédito específica que a instituição celebra com esse cliente. Então, essa classificação de risco, como já vimos, poderá ser útil tanto para monitorar periodicamente o risco de desmatamento, quanto para fazer a gestão do risco em termos de carteira de crédito, do portfólio da instituição financeira, quanto eventualmente até para a definição das condições da operação de crédito. As instituições financeiras mais avançadas usam também a classificação do risco socioambiental para a definição de condições da operação de crédito, taxa de juros, prazos tanto no sentido de carência quanto no sentido de duração da operação de crédito, garantias, qualquer condição que leve em conta o nível de riscos de desmatamento que aquele cliente oferece, até porque risco socioambiental mais alto significa risco de crédito mais alto, risco de mercado mais alto, como muitas instituições financeiras já aprenderam ao longo do tempo. Yeah.